Então, gente, bom dia. A gente vai falar de ponto de fusão e ponto de ebulição, que são propriedades específicas da matéria. E no final desse vídeo eu vou estar fazendo a correção dos exercícios. Então, beleza, bora lá. Aqui a gente tem todos os estados físicos da matéria. Você tem fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Você tem a vaporização, que é do líquido para o gasoso. Você tem a condensação, que é o processo inverso, que é do gasoso para o líquido. E você tem do líquido para o sólido, que é a solidificação. Quando você tem a passagem de um sólido diretamente para o estado gasoso, sem a passagem intermediária do estado líquido, então você tem uma passagem chamada de sublimação, correto? O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância pura que está no estado sólido passa para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância pura passa do estado líquido para o estado de vapor. Então aqui a gente tem uma expressão gráfica de como demonstrar graficamente o que seria um ponto de fusão ou um ponto de solidificação. O ponto de fusão, aqui você pode ver aqui que eu já marquei aqui, o ponto de fusão é a passagem quando a substância pura está no estado sólido, ela vai aumentando aqui nesse ponto é onde ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Só que como ela está na passagem do estado sólido para o estado líquido, nessa que a gente chama de patamar, que é essa linha reta aqui que só tem substância pura, você vai coexistir os dois estados físicos. Então você tem o estado físico líquido mais o estado físico sólido. Só depois que ele passa totalmente para o estado líquido é que ele começa a subir a temperatura de novo. Então você vai ver que nessa linha de temperatura, a temperatura é sempre constante. Quando você faz o ponto de solidificação, é o ponto que ele está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então a passagem do líquido, a substância está no estado líquido, ela vai descer. Nesse ponto ela vai começar a solidificar. Aí a hora que ela solidificar tudo, ela vai passar para o estado sólido. Então nesse ponto aqui você vai coexistir os dois estados físicos, tanto o líquido quanto o sólido, certo? O ponto de ebulição de uma substância é o ponto de ebulição de uma substância é a temperatura a qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, do mesmo processo. Então que você tem uma substância no estado líquido, você vai ter, a hora que chegar nesse ponto, aqui nesse ponto você vai ter o que? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, correto? Então aqui nessa linha reta que a gente chama de patamar de ebulição, você vai ter, vai coexistir tanto o estado líquido quanto o estado gasoso. Só depois que ele passa totalmente do estado líquido para o estado gasoso é que ele vai continuar subindo a substância de novo, a temperatura de novo, correto? Ponto da curva de aquecimento. Aqui a gente tem a união daqueles dois pontos. Você tem a união do ponto de fusão com o ponto de ebulição. Então, aqui ó, o estado sólido, que é o estado A. Aqui você vai ter nessa temperatura 1, você tem a temperatura de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui você vai coexistir as duas temperaturas. Então você tem que pensar o seguinte, ele começou a derreter, vamos trabalhar com água. A água está no estado sólido aqui, gelo. Aqui ela vai começar a derreter. Aqui é a mesma coisa se você tivesse uma pedra de gelo mais um pouco de água. Então vai coexistir as duas estados físicos aqui nesse patamar. E o tempo está passando, mas a temperatura continua constante. Então o que vai acontecer? Só depois que a água passa totalmente para o estado líquido, é que ela vai começar a subir de novo. Aqui ela está no C, ela está totalmente líquida. Quando ela está totalmente líquida, aqui ela vai começar aqui é o ponto de ebulição, é a temperatura que ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui vai coexistir as duas estados físicos. Então aqui, ó, enquanto ele não passar totalmente do líquido para o gasoso, a temperatura não começa a se elevar de novo. Então nesse ponto aqui, acima desse ponto, toda a substância está no estado gasoso. Os pontos de fusão como ponto de propriedades características de uma substância. A temperatura de fusão, então vocês têm que entender o seguinte, por que fala propriedade característica? Porque nessa oportunidade você vai ter o seguinte, quando você medir a temperatura de fusão do gelo puro é uma coisa, quando você for medir a temperatura do gelo ou com sal de cozinha, por exemplo, é outra coisa. Então o que estão vendo aqui no termômetro, você está vendo, ó, o gelo puro, a temperatura de fusão dele é 0 graus Celsius. Mas a temperatura do gelo de cozinha é menor, é menos 0,3 graus Celsius.
Então, ou seja, a temperatura de fusão de uma substância pura é diferente da temperatura de fusão de uma mistura. Os pontos de fusão também alteram com propriedades características, então ele também se altera. Então, se você tiver uma água pura, a temperatura de ebulição dela vai ser 100 graus Celsius. Mas se você tiver a temperatura de ebulição de uma água com sal, é diferente. A temperatura, consequentemente, será uma temperatura maior, correto? Então, os pontos de fusão de uma ebulição com propriedade característica de uma substância. Então, quando você analisar o gráfico, aquele gráfico que eu mostrei lá atrás é o gráfico de uma substância pura. Então, ou seja, ele tem patamar constante, tanto de fusão quanto de ebulição. O patamar de fusão é quando ele está passando do estado sólido para o líquido, a temperatura não muda. Nesse caso aqui que você está vendo uma mistura, está vendo que essa reta aqui, essa coisa aqui é uma crescente, ou seja, uma reta inclinada. Essa reta inclinada determina que aqui não é uma substância pura, porque a temperatura aqui é crescente. Se você pegar aqui uma temperatura, aqui é outra temperatura, então a temperatura está aumentando. Então, quando você fala de mistura, graficamente ela se comporta diferente de uma substância pura. Então, aqui os exercícios. Então, se eu pegar o ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Então, se eu pegar aqui, eu tenho uma reta onde eu tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Abaixo do meu ponto de fusão, ou seja, abaixo de 1530, ele vai estar no estado sólido. Entre 1530 e 2450, ele vai estar no estado líquido. E acima de 2450, ele está lá no estado gasoso. Então, se eu pegar 25, assim, o 25 não é menor que 1530, então ele está abaixo do ponto de fusão, então ele está no estado sólido. O 130 não é menor que 1530, então ele está abaixo de 1530, então ele está no estado sólido. 1459 não é menor que 1530, então ele também está no estado sólido. Se eu pegar 2335, é maior que 1530, mas é menor que 2450, então ele está nesse intervalo aqui, ó. Então nesse intervalo ele está no estado líquido. E 3002 graus Celsius é maior que 2450, então ele está no estado gasoso. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftaleno, empregado para evitar barras de roupas, funde a temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftaleno a temperatura ambiente têm massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Então o que eu quero? Ele quer saber qual o fenômeno é esse? O fenômeno da sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo intermediário do estado líquido, correto? Então, o que acontece? Quando você tem essa passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado intermediário líquido, você tem uma sublimação. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que o quê? Aqui o que acontece? Se você tem uma montanha, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão do ar, a pressão que a atmosfera faz sobre os corpos. Então, se você tem aqui uma atmosfera de ar, aqui no nível do mar, você tem mais ar fazendo pressão sobre qualquer molécula aqui embaixo no nível do mar. Então, se você tem mais pressão, a junção das moléculas são menor, você está mais comprimido. Então, o que acontece? Você vai dificultar, quando você fala de passagem do estado líquido para o estado gasoso, que no caso seria fazer a água entrar em ebulição, o que você está fazendo? Você está colocando temperatura para que a água se afaste, as moléculas de água se afastem e passem para o estado gasoso, que é o estado mais disperso, dizemos assim. Então, quando você tem uma pressão atmosférica muito maior, que é no caso aqui do nível do mar, que você tem muito mais ar atmosférico pressionando, você tem uma compressão maior, então você vai necessitar de mais calor. Então, se você aqui em cima tem menos pressão atmosférica, você tem menos pressão. Se você tem menos pressão, a água vai ferver com mais facilidade. Então, a água vai ferver numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftaleno deixada no armário. A gente falou sobre isso. É o quê? Uma sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer. Ela vai passar o quê? Do estado líquido para o estado sólido. Então, é uma solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo. Então você vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então você vai fazer uma evaporação. O derretimento de um pedaço de chumbo. Então se você está derretendo, você está passando do estado sólido
para o estado do estado sólido para o estado líquido. Então você está fazendo o quê? Fundindo o material. Se você analisar o gráfico abaixo, referente ao aquecimento de substância, qual a temperatura de fusão da substância? Então aqui, ó, ele está no estado sólido. A 40 graus Celsius ele está passando para onde? Do estado. Aqui é o ponto onde ele está passando do sólido para o líquido. Qual a temperatura de ebulição? Você vai seguir a reta. Aqui ele está passando, aqui está totalmente líquido. Aqui ele está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então essa aqui é a temperatura de ebulição, 60 graus Celsius. Qual tempo durou a fusão? Então a fusão você vai pegar aqui, ele não começou aqui, não terminou aqui, então 3 menos 1, 2 minutos. Quanto tempo durou a ebulição? Ele não começou aqui, terminou aqui, então 8 menos 5 dá 3 minutos. Em quais temperaturas a substância coexiste em dois estados? Explique. Então onde ela vai coexistir aqui, ó, na temperatura de 40 graus Celsius, coexiste tanto o líquido quanto o sólido, e na temperatura de 60 graus Celsius coexiste tanto o líquido quanto o gasoso. Quais os estados físicos em que a substância se encontra após 2, 4, 6 e 9 minutos? Então, 2 minutos ela está no estado líquido mais no estado sólido. No 4, ela vai estar somente no estado líquido, porque aqui ela passou. No minuto 6, ela vai coexistir tanto no líquido quanto o gasoso. E no 9, somente gasoso. Durante quanto tempo a substância permanece totalmente no estado líquido? Então aqui, ó, ela permaneceu no estado líquido daqui até aqui. Então 5 menos 3, 2 minutos. Essa substância é mais volátil que a água? Justifique. Volátil, gente, quer dizer que ela evapora com mais facilidade, com menos temperatura. Então se a água evapora a 100 graus Celsius, essa substância vai começar a evaporar a 60 graus Celsius. Então ela é mais volátil que a água. Aqui você tem o galho e o rubídio. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ele quer saber qual o estado físico dos dois metais num dia que a temperatura estiver a 25 graus Celsius. Então 25 graus Celsius é menor que a temperatura de fusão. Então ele vai estar no estado sólido. E é menor que 39. Então também vai estar no estado sólido. Qual o estado físico dos dois metais no deserto onde a temperatura é 45 graus Celsius? Então a 45 graus Celsius os dois vão estar o quê? Maior do que 29 e menor que 2.403. Então vai estar nesse intervalo. Então vai estar líquido. Da mesma forma que é maior que 39 e menor que 686. Então também vai estar no intervalo. Os dois vão estar no estado líquido. Quando sem dispor de nenhum equipamento num dia de temperatura de 25 graus Celsius. Como é que você vai identificar um dia de temperatura de 25 graus Celsius sem dispor? Através da densidade. Você vê que a densidade dos dois são diferentes. Então se você pegar os dois e colocar em um líquido, por exemplo, num líquido diferente com densidade, você pode fazer o cálculo da densidade e achar a diferenciação dos dois, porque a densidade é completamente diferente. Analisando o gráfico, determine qual o ponto de solidificação dessa substância. Ele está aqui no estado líquido, ele vem descendo, descendo, descendo. Aqui ele começou a entrar no estado de solidificação. Então quer